Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal, segundo vídeo do canal, voltando aqui falar de novo a respeito do Bitcoin. Eu tive um seguidor aí que estava falando a respeito do Bitcoin, né? Ah, que o Bitcoin vai subir, que tá em fundo duplo, mas eu quero te dizer aqui, ó, você que não analisa o mercado da maneira correta, tome muito cuidado para exatamente você não virar a liquidez dos institucionais. Existem pessoas, existem instituições, melhor dizendo, existem bancos centrais, existem instituições gigantescas que vão fazer o seu pequeno dinheirinho aqui, ó, ser absolutamente liquidado. Então, se você não faz o mínimo, o básico, não observa o mercado da maneira que deve ser observado, você pode ter certeza absoluta que você vai se tornar a liquidez desse pessoal. Mas o meu objetivo aqui é fazer o quê? Meu objetivo aqui é te informar, te alertar a respeito dessas movimentações e te deixar ciente de que os melhores momentos, seja eles para compra ali, que é o movimento buy, ou o movimento de venda, que é aquele movimento sell, que todo mundo fica se perguntando, será que o mercado vai subir, será que o mercado vai descer, é uma interrogação ali para esses dois lados. Se você não analisa pelo menos o básico, você pode ter certeza que você vai se tornar a liquidez desse mercado, você vai perder dinheiro. Você não vai seguir. Essa é a verdade. É claro, né? Se você pelo menos se atenta aos estudos, análise gráfica, dependendo da forma que você analisa, que é o mínimo, né, antes de sair comprando, dependendo das notícias que as pessoas falam, né? Tem gente que fala, ah, o mercado vai subir agora, agora é o momento, tá no hype, agora é Bitcoin, todo mundo falando de Bitcoin. Aí o mercado vai lá em um movimento de baixa que ele está atualmente, só porque está em uma região aqui, você vai lá, compra, achando que o mercado vai cair, o mercado, vlau, te estopa, né? Então você perde dinheiro ali. Você perde dinheiro. Você não mantém dinheiro na sua carteira, né? Aí muitas das vezes você pega e se desfaz dos bens e tal que você tem, mas aí é uma questão de cada um, né? Meu intuito aqui é só fazer análise mesmo de acordo com o preço, de acordo com o que o preço me diz. Eu já deixei até algumas informações aqui no gráfico mensal, que no vídeo passado eu analisei somente o gráfico semanal. Agora eu tô aqui analisando o gráfico mensal, né? Pode ver aqui bem, ó, gráfico mensal. E no gráfico mensal ele vai me dizer muitas coisas. Ah, Bruno, o mercado no gráfico mensal, o Bitcoin, ele tá em um fundo duplo. Onde que tá esse fundo duplo? Tá exatamente aqui, ó. Esse é o ponto onde as pessoas estão observando, né? Esse fundo aqui. Poxa, mas será possível que a partir daqui o mercado vai subir realmente? Será possível que a partir daqui eu tenha movimentações que vão me dizer que o mercado vai pegar, vai engatar agora um movimento de alta? Realmente é isso? Nossa, será? Será se está certo? Será se o mercado está me dizendo a maneira que realmente vai correr? Será se todo mundo está falando isso? Essa informação é correta, é verídica e tal? Cara, eu faria uma análise mais minuciosa antes de sair comprando igual louco. Antes de sair vendendo também igual doido. Você vai de estruturas. Eu deixei aqui o fundo duplo marcado para você poder observar, né? Eu vou contextualizar melhor aqui para a gente poder analisar e identificar um ponto. Aqui tem muito claro as estruturas que eu marquei. A gente já sabe que o mercado ele já vem de um nível de alta. Foi justamente essa movimentação que ele fez. A gente já vem aqui em um movimento do mercado montando estruturas e rompendo, quebrando fundos. Só que analisa comigo aqui. Naquele vídeo passado, a partir do momento que o mercado fez toda essa movimentação aqui, que ele estava em um momento buy model, em um momento buy model. A partir desse momento que o mercado faz essa estrutura e quebra, o que a gente tem aqui? O que é conhecido essa estrutura aqui? Essa estrutura é uma estrutura de break a block. É uma estrutura muito forte no mercado. E ela está muito nítida, muito clara no gráfico mensal. Se você olhar bem, se você observar, você vai entender o porquê. Oh, caramba, você vai entender o porquê dessa movimentação aqui. Ah, mas você está querendo me ensinar, você está querendo fazer com que eu compre, eu deixe de comprar e tudo. Cara, aqui eu estou simplesmente fixando o meu conteúdo cada vez mais, né? Como eu demorei um pouco para aprender e estou aqui na humildade para poder mostrar. Cabe a cada um, né, a questão da compra ou da venda, aí vai de cada um de vocês. Mas enfim, o que eu aprendi aqui, ó. Depois que o mercado saiu de um movimento como esse aqui, formou-se a estrutura muito clara e rompe ela, o que a gente tem aqui? A gente tem um break. A gente tem um break. A gente tem uma interação aqui no breaker. Você vê todo esse movimento aqui de alta, ó, é um bloco de ordens. Era para esse bloco de ordens ter dado continuidade, né, nessa movimentação. Então a gente teria rompimento aqui dos topos, na máxima, né, que o mercado fez ali, por volta dos 25 mil dólares. Mas ele fez uma movimentação de giro de mercado. Então aconteceu isso aqui, ó. Mercado rompendo estruturas e depois ele quebra. E depois ele volta para mitigar e continua caindo. O que é isso aqui? Igual eu expliquei no vídeo anterior, o mercado saiu de um modelo buy model para um modelo sell model. Saiu de um modelo comprador para um modelo vendedor. Mudou a estrutura. E qual foi o parâmetro? Break a block. Onde que está o break a block? Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Esse é o break a block, essa é a movimentação que fez o mercado girar e fez o mercado vir a níveis inferiores. Mas beleza. Analisando no gráfico mensal, o que eu vou observar? Minuciosamente, ó. Para você não vir aqui depois falar besteira e dizer que você tá querendo não sei o que, ensinar, não sei o que e tal, e chama disso e chama daquilo, pelo amor de Deus, hein? Eu tenho mesa proprietária aprovada já, de valor elevado e tal, nem convém falar isso aqui, mas eu sei da capacidade que eu tenho, né? Então, se eu disser uma coisa que realmente faz sentido, vai de você, né?
Mas vamos lá, ó. Eu vou marcar uma estrutura aqui muito interessante, você vai entender. Bem, agora vamos desmistificar esse negócio. Vamos lá. A gente tem um bloco de ordens aqui muito claro, que é um bloco de ordem comprador, porque a partir do momento que o mercado faz toda essa movimentação aqui de alta, ele entrega toda essa movimentação aqui, ele sai deixando o bloco de ordens, eles acumulam muitas ordens e rompem essas ordens com desbalanço. Observa bem esse Fairway Gap aqui. Isso aqui é um desbalanço, validando o bloco de ordem, validando a região. Então, uma das coisas que valida essa região também é a formação de swings antes do bloco, que é a formação de liquidez. Então o mercado reverte esse movimento e ataca essa liquidez aqui. Então essa liquidez foi capturada, houve uma mitigação do bloco, só que você vai ser um pouco mais minucioso, seja malandro, não seja liquidez no mercado. Aqui eu estou te passando ouro, vamos lá. Observa bem aqui essa movimentação aqui dessa vela. Essa vela é ou não uma vela que acumula ordens? É uma vela que acumula ordens. Então eu vou deixar marcado somente como liquidez, vai. Eu vou me referir aos pontos de acúmulo de ordens como liquidez. Beleza. Do acúmulo de liquidez que houve aqui, a gente tem a formação de um break block aqui. Observa comigo, o mercado vem, eles compram forte nessa puxada de alta, tem uma reversão ali em cima. É claro que esse bloquinho aqui, ó, é muito importante também, mas quem não surfou essa venda aí, pode estar em um momento excelente para dar continuidade nas vendas, né? Mas enfim, aqui a gente tem um bloco de ordens, que é toda essa região aqui. Vou marcar desde o fundo da swing low até aqui, que é um bloco de ordens. Marcar ele dessa cor cinza. A partir desse momento, o mercado reverte e quebra ele com força, né? Só que, quando o mercado acumula ordem, gente, olha o que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem acima do bloco de ordens, uma Fair Value Gap. Além dessa Fair Value Gap, observa o que a gente tem aqui. A gente tem outro nível de swing low. O que o ICT fala? Quando uma swing é quebrada, ela se torna um nível de bloco. Então eu tenho aqui, tranquilamente, um order block negativo. Tranquilamente. E quando você alinha um order block com um Fair Value Gap, o que você tem? Exato, unicórnio setup. Ah, mas você está falando a mesma coisa do vídeo passado? Tô. Exatamente para poder mostrar que o mercado repete padrões. Não tem porquê de eu inventar alguma coisa ou deixar algo mirabolante aqui, tentando te ensinar alguma coisa, não. Aqui eu estou fixando cada vez mais o meu conteúdo, mostrando para você a realidade, te ensinando também, te mostrando que muitas das vezes você pode deixar de virar essa liquidez aqui, ó. Porque me disseram aí em um comentário, né, que o mercado tá num fundo de liquidez, um fundo duplo, melhor dizendo, né? O mercado tá num fundo duplo no mensal. O que você tá falando? O mercado tá no fundo duplo, é hora de comprar. Cara, na análise do price action, fundo duplo, ou fundo triplo, muitas das vezes você não consegue enxergar. O mercado faz isso aqui, ó. Fundo duplo ou fundo triplo. Aqui o que a gente tem? Aqui o que a gente tem, né, no varejão? A gente tem aqui aquela região de suporte. Ah, mas o mercado agora tá aqui, eu vou comprar. Beleza, momentaneamente pode até dar certo. Aqui a gente tem uma resistência, né, pelo suporte, né, pelo varejo, perdão. Então o mercado fazendo toda essa movimentação aqui, é hora de comprar, momentaneamente pode dar certo, mas muitas das vezes o mercado está fazendo o quê? Somente uma movimentação de acúmulo de ordens para vir buscar um ponto de interesse aqui, que é um PD away, e começar a te liquidar. Então você aqui, ó, pequeno gafanhoto, vai se tornar liquidez do mercado se você não souber analisar, se você não souber enxergar o que o mercado está mostrando, o que o mercado está formando. Mas enfim, vamos lá. Esse é um ponto de comprar, Bruno? Esse é um ponto aqui para compras? Momentaneamente pode ser que dê certo. Eu não sou Deus do mercado, né? Mas o mercado aqui ele está em um ponto interessante. Só que um ponto de ficar alerta é exatamente esse fundo que ele fez. O que ele faz aqui? Ele acumula ordens com essa vela preta aqui, interage ao bloco de ordens, interage a todo esse bloco de ordens aqui. Nessa interação que ele fez, ele já faz uma captura dos níveis acima dessa vela, uma interação também em um bloco de ordem com a Fair Value Gap, e o preço é jogado a níveis abaixo. Podemos ter, de fato, uma movimentação altista momentaneamente, né? A gente pode ter, de fato, o mercado vindo aqui acima, só que se você olhar para esses fundos aqui, eles estão relativamente iguais. O ICT chama isso aqui de equal lows, fundos relativamente iguais. Se a gente tem fundos relativamente iguais e tem aqui níveis de sell side liquidity, como por exemplo esses níveis todos, eu vou marcar só um aqui para não deixar o gráfico cheio de informação, mas eu tenho um nível de sell side liquidity aqui. O que a gente tende a observar? O que a gente vai observar de fato? É que o mercado tende a fazer o ataque a esses níveis de liquidez. Vou marcar aqui a partir desse bloco. Observa, ó, o mercado forma-se as swings, estou partindo pelas swings, tá? Que é o básico do ICT. Então ele faz essas movimentações, forma-se fundos de liquidez, ele pode fazer uma movimentação curta aqui, ó, depois vir te estopar. Por que eu afirmei que o mercado pode vir até os 50 mil dólares? Porque exatamente a gente tem aqui fundos iguais, uma Fair Value Gap que já foi mitigada, então teve esse bloco de ordens aqui. Tem todos esses fundos e principalmente esse fundo duplo, esse equal low que foi marcado, então a gente pode ter sim um ataque a essa liquidez aqui nos fundos. Se você for olhar para o preço aqui do lado, olha só, se o mercado vai tender a atacar esses fundos iguais, olha a gente vindo abaixo no mercado, ó, observa bem. O último fundo, que é o fundo mais forte aqui, que pode segurar o preço, ele está exatamente no nível de 49 mil dólares.
Então, momentaneamente, a gente pode ter sim uma mudança na estrutura. O que vai validar assim, essa mudança de estrutura para a continuidade desse movimento aqui de alta que a galera tá falando? Ah, o mercado está no fundo duplo, é hora de comprar. O que pode validar é, momentaneamente, ele quebrar estruturas no semanal e principalmente quebrar estruturas no mensal para validar. Se ele fizer esse movimento aqui, aí, meu amigo, aí você pode ter certeza que o mercado vai a níveis acima. Mas se ele, por exemplo, fez esse movimento aqui, ele fez esse movimento que eu acabei de desenhar no micro. Agora, se ele faz esse movimento aqui no macro, show de bola. Mas se ele só fizer esse movimento aqui no macro, fazendo uma captura de liquidez aqui com esse ponto e vindo a níveis abaixo, é verídico ou não que a gente pode ter o mercado vindo aqui abaixo dos 50%, abaixo dos 50 mil dólares? Com certeza. Então, o que pode validar essa tese? É nós termos quebra de estrutura aqui, por exemplo, desses níveis, o mercado reagindo aqui, aí sim eu posso observar o mercado vindo a níveis compradores. Mas e se isso não acontecer, o que eu vou observar? Eu vou observar o mercado quebrando essas estruturas, igual ele já fez uma captura de liquidez aqui, tocando em um ponto de interesse e vindo a níveis abaixo. Bruno, beleza, gostei dessa avaliação. Agora, onde é que eu vou observar o mercado parando nessa baixa? Para eu poder comprar, eu quero comprar. Tá todo mundo comprando, é hora de investir. Eu gosto de investir. O que eu tenho que fazer? Como day trader, eu analisaria os seguintes fatos: os trimestres, os pontos que o mercado está atualmente, e observaria os pontos que ele pode haver reversão. Pela teoria do Dale, que é um aluno do ICT, teoria trimestral, a gente vai observar alguns pontos. Quais são eles? A teoria trimestral. Em períodos trimestrais do mês, a gente pode ter o mercado, por exemplo, em um trimestre de acumulação, em um outro trimestre de manipulação e em um outro trimestre de distribuição. E no quarto trimestre, por exemplo, do ano, a gente pode ter movimentos que sejam eles de reversão ou sejam movimentos de continuação da tendência. O que significa isso? Vamos lá. A gente já tem uma movimentação aqui, nós já temos uma movimentação aqui, uma movimentação de alta e uma reversão. Digamos que a gente teve um Power of Three aqui muito claro. Vamos partir desse momento aqui. A gente teve um movimento de acumulação. Digamos que esse pavio aqui foi o nosso movimento de manipulação. O nosso movimento de distribuição foi esse aqui, esse movimento aqui. E aqui nós tivemos um movimento de reversão. Power of Three. Beleza. Agora vamos partir para um movimento mais próximo do mercado atual. Nós temos aqui acumulação, nós temos manipulação, nós temos um giro de mercado aqui acontecendo, dessa manipulação. Depois que essa manipulação aconteceu, nós tivemos uma distribuição acontecendo. Olha só essa distribuição aqui, ó. Acumulação, manipulação, distribuição. Pô, esse 3 ficou feio pra caramba, mas vou fazer de novo. Distribuição. A gente pode ter aqui no quarto, que é justamente o AMD X, a gente pode ter ou uma reacumulação aqui do preço, para depois manipulações acontecerem, que dê a continuidade do preço. Eu estou vendo só vendas. Você vê aqui que as análises que eu estou falando são somente para vendas, não são para compras, porque não é o que o mercado está me dizendo. O mercado está me dizendo que vai continuar esse movimento aqui de alta, por exemplo. Né? Igual falaram para mim, o mercado vai subir porque tem esses fundos iguais aqui. Cara, se o mercado faz isso aqui e isso aqui, você pode ter certeza que você vai virar liquidez. Isso aqui é ou não é um Power of Three? Você tem ou não aqui esse movimento de acumulação? Você tem ou não esse movimento 2 aqui, que é esse topinho que eu estou marcando, que é o movimento de manipulação, e uma possível distribuição aqui nessa pernada de baixa. Tudo pode acontecer, a mesma coisa que aconteceu aqui. A gente teve um acúmulo, a gente teve a manipulação a partir desse bloco de ordens, e uma distribuição vindo a níveis abaixo aqui, ó, nessa pernada de baixa. Então pode muita coisa ocorrer aqui tranquilamente no mercado. Seria o que eu estaria avisando, né? Enfim, para a gente poder contextualizar melhor e entender agora até onde o mercado pode vir, o que eu vou fazer? Eu vou observar os pontos de reversão do preço. Onde estão esses pontos de reversão? Deixa eu só apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Vocês podem deixar o questionamento de vocês aí no YouTube, tá? São muito válidos. Inclusive, a interação de vocês aqui vai ajudar bastante, né? Pelo fato de eu não ser o dono da razão, né? Então toda crítica é bem-vinda, toda questão aqui de avaliação é bem-vinda. Então, vocês podem comentar, vocês podem deixar a opinião de vocês aqui, tá? É uma opinião que eu aceito, mesmo que eu vá zoar momentaneamente ali, mas eu aceito a opinião de vocês. Beleza, Bruno. Se você analisou tudo isso aqui, onde seria o seu próximo ponto de entrada? Você vai observar um grande volume de ordens nessa região aqui, ó. Essa região aqui, onde eles começaram a vender. Depois, a partir desse momento, o mercado já começa a fazer movimentações de alta, quebrando a estrutura de topo, né, que é justamente continuidade aqui para movimentos de alta, capturando liquidez no mensal. Então, o que a gente pode ter aqui nesse mensal? A gente tem um grande nível de bloco de ordens aqui. É um bloco de ordens que foi vendedor e depois foi quebrado. Então, a partir do momento que ele é quebrado, nós temos um bloco de ordens que se torna um OB positivo. O que antecede esse bloco de ordens? Sell Side Liquidity, validação do bloco. Então, é um bloco de ordens que você vai observar. E a gente já conversou sobre isso, né? O que é esse aqui? Você está me dizendo que é um bloco de ordens que é
comprador, claro, quando a gente tem um bloco aqui que é rompido, gente, a gente tem um bloco que é chamado de break block, tá? Então, pode ser um nível institucional muito forte para a continuidade desse movimento, a partir do momento que o mercado romper as estruturas na baixa. Beleza. Dentro desse bloco, observem que eu tenho uma outra marcação aqui, ó, que é exatamente essa marcação de preto. Aqui, esses dois candles, né, na verdade, marcados aqui com a caixinha verde. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem dois níveis de propulsion block. Então, eu posso ter o mercado fazendo toda essa movimentação aqui, entregando essa baixa e parando exatamente aqui, ó. Por isso que na thumb do vídeo eu afirmei, o mercado pode vir abaixo dos 50 mil. O mercado pode vir liquidar esses 50 mil aqui, esse ponto. Aí, meu amigo, você tem dois pontos para observar a compra. O primeiro, esse break block, e o segundo, esse propulsion block aqui, ó. A partir desse momento aqui, ó, se o mercado vir a esses níveis, tanto a nível de 50 mil, 45 mil abaixo, né? Ou a esses níveis por volta dos 30 mil, cara, e montar estruturas, padrões de alta, você pode ter certeza absoluta que a gente vai ter aí uma alta significativa do mercado em seus ciclos. Especulações de acordo com o padrão que ele me mostra em tudo aqui, de acordo com os padrões. Você compraria agora, Bruno? Não compraria. Vamos descer o gráfico aqui para o semanal? Vamos descer o semanal, que foi o que eu analisei com vocês no vídeo anterior. Observem bem a mudança, né, na estrutura. Observem como ele vem. O mercado vem formando seus padrões, ele vem entregando aqui essas movimentações, quebra de estrutura. E, gente, tá muito claro isso aqui. Tá muito claro. Não tem o porquê de eu me manter. Não tem o porquê de eu me manter com viés altista, sabendo que a gente está em um movimento que é um movimento vendedor. Essa movimentaçãozinha que ele fez aqui é uma movimentação falsa. Essa movimentação é uma movimentação falsa. Não é uma movimentação verdadeira que o mercado tá te entregando ali. Teve um Judas swing aqui. Então a gente pode ter continuidade. Gente, não compre agora, pelo amor de Deus, aí. Analisem o mercado. Pelo menos isso. Faça um mínimo básico. Ah, mas você pode me afirmar isso e tal. Vai de cada um, né? Vou lançar esse vídeo aqui no YouTube. Acompanhem, contextualizem comigo e tal. Se vocês quiserem que eu ensine um pouco mais a respeito de possibilidades, né, do mercado fazer de fato reversões, esses movimentos aqui e tal, eu vou me aprofundar um pouco mais nas explicações para vocês. Estou sendo até de certa forma superficial aqui, somente nas especulações, mas acreditando que a gente pode ter de fato movimentos aí que sejam interessantes e afirmando novamente que o mercado pode vir abaixo dos níveis de 50 mil dólares. A gente está atualmente ali 63.760 dólares. Então, para a gente atacar esses fundos iguais aqui, é muito rápido. Mas é isso, gente. Esse vídeo já se estendeu bastante. Eu vou gravar aqui mais vídeos para vocês em relação aos tipos de movimentação. Você vê que a gente está entregando aqui algumas informações. Eu nem sei se eu poderia falar isso, né, e tal. Mas, assim, espero que vocês tenham gostado, de fato, dessas análises, dessas especulações. E acompanhem comigo. Vamos vendo o que a gente consegue deixar alinhado aí. Se a gente conseguir cravar essas movimentações aqui, vai ser muito interessante contextualizar sempre com vocês. Mas fiquem atentos às movimentações. Não sejam enganados pelas notícias do mercado. Não sejam enganados pelo fato do mercado estar aquecido, né? Muita gente falando, muita gente comentando. E muitas das vezes você pode se tornar de fato a liquidez aqui. Tamo junto, só o começo. Vamos pra cima.